Neste episódio do quadro Curiosidades de Candói, vamos estar falando sobre as hidroelétricas aqui de Candói, onde nosso município é banhado por alagados, rodeado de hidrelétricas. Vamos estar conversando com alguns munícipes a respeito dessa energia aí tão importante para o nosso país. Vamos conversar com o Luciano Enhardt, que tem um amplo conhecimento aí sobre as hidroelétricas que banham o nosso município. Bom dia, Luciano, seja bem-vindo. Bom dia, Clemente. Então, eu já fiz parte da Defesa Civil do município e a gente conhece algumas que rodeiam aqui, né? Como a do Fundão, a do Cavernoso, que são as mais próximas, e a do Segredo, que é na região aqui. O impacto que essas hidrelétricas já tiveram no município, ao longo do tempo, elas acabaram, na época que construíram, né? Sim. Elas acabaram contribuindo para o desenvolvimento regional da região. Mas hoje nós temos alternativas. Eu já não vejo com bons olhos mais, em questões ambientais, esse tipo de forma de buscar energia. Nós temos hoje a energia solar, energia eólica e outras alternativas que a gente pode buscar e contribuir com o desenvolvimento do município sem agredir o meio ambiente. E quais as vantagens que hoje nós temos com essas hidrelétricas aqui no município? Olha, hoje a vantagem é mínima, realmente. Se for pensar em retorno financeiro, é baixo. O impacto ambiental tem um grande agravo que já ocorreu e que a gente ainda não percebeu. Vai percebendo ao decorrer dos anos, né? E o maior impacto que a gente tem mesmo, acho que é o ambiental. Não tem, a gente tem que buscar formas, né, de que o município hoje está passando por uma dificuldade grande de suporte de carga. Então nós temos as hidrelétricas próximas, mas não temos uma garantia de fornecimento de energia. Frequentes quedas ocorrem, como é de conhecimento de todos, perca na cadeia leiteira, perca na indústria, perca no comércio, perca nos serviços. Então hoje essas hidrelétricas elas estão contribuindo muito pouco para o desenvolvimento do nosso município. Então você vê uma grande geração de energia, mas uma má distribuição. Isso, corretamente, concordo. Uma grande geração, um grande impacto, mas um mínimo retorno, tanto financeiro quanto de serviços entregues à população. Obrigado, Luciano, aí pela sua contribuição. Muito obrigado, eu que agradeço. Vamos conversar com o Patrick, que vai estar falando um pouquinho para nós aí da importância das hidroelétricas aqui do município de Candói. Bom dia, Patrick, seja bem-vindo. Bom dia, Clemente, tudo bem? Então, as hidrelétricas para nós aqui do município de Candói, ele traz alguns benefícios e alguns malefícios, né? Mas, consequentemente, aí, com relação às execuções, né? As hidrelétricas, elas trazem uma agravo para a questão ambiental, que também, com certeza, os órgãos, eu não sou muito técnico para falar, mas com certeza os órgãos aí falam a respeito da questão da execução, mas os benefícios que ela nos traz aqui para o município é a questão dos royalties, né? Então a gente recebe bastante royalties com relação às usinas aqui no nosso município, então traz para o nosso município algum incentivo financeiro para investimento no próprio município. Na sua visão, a fauna e a flora ajudou a preservar ou somente destruiu? Não, com certeza ele ajuda a preservar, né? Porque ele tem as suas, com certeza ali tem as suas vantagens com relação a essa manutenção, né? Aí ele ajuda sim. Obrigado, Patrick, aí por suas informações. Obrigado a você, Clemente. Vamos conversar com a Roberta, que vai estar falando um pouquinho para nós aí a respeito das usinas hidrelétricas existentes aqui no município. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem, Clemente? Roberta, o que representa as usinas hidrelétricas aqui no Candói, já que Candói é banhado por usinas? Tem o pró e o contra, né? Tem o lado bom e o lado não tão bom também. Fala Mas primeiro o lado que não foi bom.
O lado que não é muito bom para os naturalistas, que se dizem naturalista, né? Várias espécies que estavam em extinção que de repente se baniu do Candói, que infelizmente aconteceu. Essa parte aconteceu. Pelo desmatamento, de repente, onde a água veio a danificar a vegetação do local, né? A água veio e aquele local deixou de ser a casa natural daquele animal. Mas e o lado bom? O lado bom é que houve o emprego, houve geração de emprego, lugares que não tinham comunidades, hoje tem comunidades, pesca, turismo, muito mais lado positivo do que lado negativo. Parte da vegetação hoje está mais conservada, a fauna e animais que estavam quase em extinção, hoje já existem abundância. Em abundância, parques, muito mais lado ambiental, né? Mais parques ambientais existem. Mais fiscalizado mais também. Fiscalizado. Então tem bem mais lados positivos do que lado negativo, como pessoas que se dizem ambientalistas falam que houve, né? Obrigado, Roberta, aí pelas suas informações. De nada, Clemente, é uma honra te ver novamente, como sempre. A gente só se vê nessas partes que você pega como pulo do gato, né? A gente pega nós com a calça na mão, a gente não sabe nem o que falar, mas obrigada. Valeu, um abraço. Vamos conversar com o seu Ludovico, que vai estar falando um pouquinho aí para nós do impacto sobre as hidrelétricas aqui no município. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia ao repórter aqui do Candói. Eu digo que as usinas aqui do município de Candói, aqui pelo menos a Salto Santiago aqui, chegam quando falta um pouco de chuva, fica quase seca, fica só o canal do rio aí, fica ruim para todo mundo. Não sei o que está acontecendo. Então ela traz sérios danos para a natureza, porque o peixe desova e seca o rio e acaba se perdendo tudo. Acaba se perdendo aí, fica ruim mesmo para a turma que tem lazer perto do rio, já fica seco, os barcos não funcionam, aí fica meio esquisito, né? Mas faz tempo que acontece isso. Senhor Ludovico, e o que o senhor vê de bom que as usinas trouxeram para o nosso município? A coisa boa é que gera bastante energia para o estado, para o país, e eu acho que é uma coisa boa a usina, né? A usina sempre foi bom, por causa que é uma hidrelétrica, não tem poluição, não tem nada, e acho que é legal. Obrigado aí pelas suas informações. Não tem de quê, se precisar temos aí. Vamos conversar com o seu Erondi, que vai estar falando para nós um pouquinho sobre o impacto das usinas hidrelétricas aqui em Candói. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Clemente. É um prazer estar falando o que eu penso, o que a gente analisa, né? Mas eu vou dizer uma coisa para você, que isso foi muito importante em todas as áreas do crescimento do Candói. O Candói cresceu através das usinas, do meio ambiente, da fauna, da flora, né? Esses alagados aí trouxe conforto e habitação bastante, né? Alagado do Iguaçu, alagado do Jordão, são duas peças fundamentais no crescimento, na evolução do nosso município. E hoje, como que o senhor vê? Está melhor do que antes das usinas, o meio ambiente, a fauna e a flora? Olha, não tem nem o que pensar, isso aí foi 90%, para não dizer 100%, porque o Candói não existia, existiu depois dessa aprimoramento e evolução das energias elétricas. Isso aí faz um bem para o município, para o estado, para o país, né? Isso foi muito bom, muito importante. Obrigado pelas suas informações. Beleza, eu que agradeço, e o povo pensa a mesma coisa. Nós sem a flora, sem o meio ambiente aí, nós não somos nada. A proteção de lagos e tudo isso aí é uma coisa que é maravilhoso.
Não podemos destruir a natureza que Deus deu para nós, né? Obrigado. Amém. Vamos conversar com o seu Moacir Marcondes, que trabalhou aí há tempo aqui no nosso município e conhece bem quando chegou às usinas hidrelétricas aqui em Candói. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem? Qual foi o impacto que as usinas trouxeram para o município aqui de Candói? Eu acho que trouxe desenvolvimento, porque aqui era um município pequeno, né? Com a vinda do pessoal do... Nem era município na época. não era município, e as equipes que vieram trabalhar aqui, as equipes técnicas, né? E trouxe muito profissionais de outras áreas, né? E daí começou a aumentar a região. Você que trabalhou na área da saúde, na época, trouxe um grande fortalecimento para a saúde local? Sim, foi o começo de tudo, né? Ter um hospital aqui nessa região, que foi aqui no Segredo, né? Para atender toda essa região, que nós atendia até 60 quilômetros de distância. As pessoas que vinham do interior, da onde que viesse, era atendido lá. Isso no auge da obra até 95, que daí foi desativado o hospital. Mas até então a gente fazia toda a vacinação na região aqui, toda a parte assim de prevenção, essas coisas, era nós que fazia aqui naquela época. Então isso ajudou muito no crescimento do nosso município. Sim, muito. Desenvolveu a cidade, todas as cidades pequenininhas, que eram cidadezinhas, né? Desenvolveu a Paz, o Candói, Segredo, que hoje é Foz do Jordão, que estava em Segredo, naquela época que nós viemos trabalhar lá, que nós começamos ali na Lute, nós tínhamos um hospitalzinho ali na Lute. Não perca a segunda parte desse episódio, onde estaremos conversando com especialistas que trabalharam na montagem e trabalham até hoje aí na manutenção das hidrelétricas aqui de Candói.